E agora, então, iniciamos mais um episódio do Rádio TV News Conversas Atuais no momento de descontração, trazendo para esse bate-papo de hoje o professor Pablo Viana, professor do curso de Direito da Unifenas, e nessa dobradinha também com Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. Eu sou Everton Marques, conosco aqui nos estúdios, Léo Castro da Rádio Atenas, seja bem-vindo, Léo Muito Castro. obrigado, Everton. Agradecer também a presença do professor Pablo. Obrigado, viu, Marco, a TV Alfenas também aqui pelo espaço. E sempre um prazer estar aqui hoje de um assunto que eu particularmente gosto muito. Sempre que tem o direito envolvido, eu estou aqui presente e vamos para mais um podcast muito legal aqui. E o tema de hoje nós vamos falar sobre cleptocracia, tudo o que você precisa saber para não ser um alienado. Este tema é um tema do livro, é o título do livro do professor Pablo Viana, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, professor Pablo. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu passei 10 anos escrevendo esse livro, recebi ele hoje pela manhã, estou animadíssimo para divulgar e o convite de vocês veio na hora. Muito obrigado a todos vocês. Perfeito, Marco Antônio. Lembrando que esse episódio está sendo gravado no dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Ô, Léo, o professor Pablo foi professor seu na faculdade? Claro, foi. Eu não tive a oportunidade de tê-lo como professor. Provas marcantes. Prova oral, famosa. Olha aí, debates também. A gente já inicia aqui na faculdade já com os debates do professor Pablo aqui, que é, Legal. assim, é um marco. Todo mundo que entra na faculdade já entra sabendo já que já tem o debate dele. Os temas super interessantes, sempre instigando os alunos a terem um senso crítico, né? A terem opiniões e sempre com temas divergentes. Então é muito, muito legal mesmo. Instigar, esse é o papel do professor, né? Instigar o aluno. Exatamente. Instigar o aluno. Professor, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma pequena contextualização para a gente começar o nosso bate-papo. Hoje a nossa conversa está relacionada ao livro Cleptocracia, tudo o que você precisa saber para não ser um alienado, de Pablo Viana. Pablo é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, mestre em Direito do Estado, especialista pela Universidade de Coimbra e formando em Direito pela Unifenas. No livro, ele percorre ideologias, sistemas políticos ao longo da história e mostra como a busca por segurança, ordem ou justiça pode levar as pessoas a entregar parte da própria liberdade. A proposta aqui não é discutir política partidária, mas entender poder, escolhas e responsabilidade. Por que alguns modelos prosperam? Por que outros fracassam? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida, com a liberdade, bem-estar e felicidade? Sim. É esses questionamentos que iremos conversar aqui durante o nosso bate-papo. Mas antes da gente iniciar esse questionamento, certamente muitos dos nossos ouvintes e telespectadores se questionam. O que é cleptocracia, professor? Cleptocracia é uma associação de pessoas que se organiza no Estado para estabelecer o direito, as normas e capturar parte da renda feita por todos para as finalidades de todos e dos cleptocratas. Olha só, e como que surgiu a ideia deste livro? A ideia desse livro, ela surge de uma pergunta da minha filha. A pergunta ocorreu da seguinte forma: a gente estava assistindo um vídeo em que tinham alguns seres humanos brigando com hienas por um pedaço de carne. E aí minha filha perguntou para mim: pai, o que criou a pobreza que essas pessoas vivem? E para eu responder a ela, eu tive que contar a história do mundo para se chegar à resposta. A resposta do Karl Marx a essa pergunta, que é a mais difundida na sociedade, é que a pobreza é criada pela exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. Essa resposta possui algumas inconsistências, principalmente porque ela não analisa a cleptocracia e ela também não analisa o fato de que a humanidade tem 2,5 milhões de anos e em 99,99% desse tempo todos os humanos eram pobres. Os primeiros ricos só surgem
com o surgimento da cleptocracia. E quem foram os primeiros ricos? No livro, para explicar essa resposta, eu conto uma história. A história dos primeiros ricos da América Latina. Quando os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500, 100% dos brasileiros eram completamente pobres. Que tinha muito, tinha 2 arco e flecha. 2 pedrinhas para bater no chão. Só isso. Mas eles mostravam para os portugueses objeto de ouro e falavam: esses objetos de ouro são de um rei muito poderoso que vive no alto das montanhas, e essas montanhas são de neve eterna, e esse rei, ele é muito poderoso e tem muito ouro. Os portugueses tentaram chegar até lá pelo Rio Amazonas e pelo Rio da Prata, não conseguiram. Francisco Pizarro chegou e, numa batalha em que tinha 160 e poucos homens contra 80 mil incas, os espanhóis venceram, e na hora que eles iam capturar o Atahualpa, mais ou menos 5 mil incas deram a vida para proteger o Atahualpa dos espanhóis. E, levados o Atahualpa para uma casa, eles viraram para os incas e disseram: cubram a casa do chão ao teto de ouro, senão nós matamos o imperador. Olha. Os incas cobriram do chão até o teto com ouro e eles mataram o Atahualpa. A questão nesse ponto, para responder a minha filha, é que por que o Atahualpa era rico? Por que ele tinha tanto ouro? Ele era rico e tinha tanto ouro porque ele criou uma ordem intersubjetiva em que ele era o Sapa Inca, filho do Deus Sol. Sendo filho do Deus Sol, todo Inca devia a ele a própria vida, trabalho e entrega do ouro que fosse produzido. Não é porque ele era um comerciante como Marx, falava um burguês, não. Ele era um cleptocrata que criou a narrativa que ele era o Sapa Inca, filho do Deus Sol, logo todo mundo tem que trabalhar para mim, me obedecer, me entregar ouro e me locupletar para eu ficar rico. Então, quem foram os primeiros ricos? Não foram os burgueses. Os burgueses vão chegar séculos depois. Os primeiros ricos foram os cleptocratas. E eles surgem há 5, 6 mil anos ali na Eurásia, em vários locais. China, Pérsia, Egito, eles surgem ali. Professor, essa capa do livro, o que quer dizer essa capa aqui, que ela é muito significativa, né? É uma pessoa mais fortinha, em cima de uma pessoa que é um pouco mais magra, e ele a comandando como se fosse uma marionete, né? Tem algum significado, alguma... Eu quis fazer alguma deferência com essa capa aqui do livro? Eu fiquei muito tempo pensando em como seria a capa do livro, e pensei, e eu defini que, para representar o livro, a capa teria que ter 2 elementos principais. A dominação do cleptocrata sobre o ombro desse homem mais magro. O cleptocrata, como gordo, mostra que os recursos são transferidos para ele e ele está rico de recursos. E o que trabalha para fornecer tributos para o cleptocrata, ele está magro e com corpo de trabalhador. Você pode olhar que ele é mais forte, com corpo de trabalhador. Isso mesmo. O que isso mostra, pretendia que mostrasse? Um grupo de pessoas, os cleptocratas, encastelado no Estado, ficando rico, pegando tributos de um povo pobre. Porque os incas eram todos pobres. Todos não. O grosso, 99% dos incas eram pobres. E eles transferiam pouco de recursos de cada um, mas quando milhões de pobres transferem para o Atahualpa coisas, do Atahualpa enriquece, e a elite do Império Inca enriquece. E aqui são milhões de trabalhadores transferindo recursos para poucos cleptocratas e mostrando a dominação, ele está sobre os ombros, e também nas mãos está um controle de marionete com fios ligados ao homem que está embaixo. Esse controle da marionete mostra que o cleptocrata ele tem que criar uma narrativa que faça o povo obedecer ele.
No caso do Atahualpa, ele criou a narrativa que ele era o Deus Sol, logo, vocês me devem a vida, tributos, trabalho e etc. E essa imagem eu acho que acabou refletindo muito bem isso, porque o controle, ele não é só pela força, ele é um controle mental. O alienado, ele obedece o cleptocrata sem precisar ser agredido, não sem precisar de força. Ele obedece porque ele considera que é correto, justo, adequado obedecer o cleptocrata. Se nós estávamos naquela época lá, 1500 e alguma coisa, 1523, alguma coisa assim, né? Estava vendo aqui um pouquinho sobre a história de Atahualpa. Ele é de 1533, né? Quando ele falece. Mas se nós trouxermos isso hoje para a modernidade, quais são os nossos cleptocratas de hoje? Qual é o poder de convencimento deles para que eles possam ocupar essa função de cleptocrata? Os cleptocratas são todos aqueles que não vivem de trocas consensuais, mas que coercitivamente tiram dinheiro das pessoas. Então, a sociedade possui dois tipos de riqueza. A riqueza obtida por meios consensuais. Eu quero te vender um celular, discutimos um preço e te vendo. Você quer estudar na Unifenas, você faz matrícula. Mas tudo, entre todas as pessoas, é feito consensualmente. Eu te ofereço um produto ou serviço e você compra esse produto ou serviço. Se você quer ou não. Estou agora vendendo livro. Se vocês quiserem. Não tô te obrigando, não. Não compra porque livres. O cleptocrata é aquele cara que ele não faz nada, ele não faz as compras consensualmente, ele não pega recursos consensualmente, ele te taxa. Chega e fala, ó, 8,5% do teu salário é meu, 10%, 20%, 30%, e você não tem a chance de falar, não quero dar esse recurso para você. Não quero ter que, ao comprar um carro, comprar dois e te entregar um. Não é isso. O cleptocrata, ele impõe pelo controle mental e pela força. Só que o recurso fica... Quem vai se administrar esse recurso depois é o cleptocrata, que na divisão vai privilegiar os cleptocratas e vai fazer aqueles que vivem de trocas consensuais pagar o custo. Pagar o custo. Poderíamos fazer isso, alguma associação com os governos atuais? Sim. Os governos atuais são cleptocratas. Eles vivem do que não lhes pertence e, por um processo de alienação, fazendo o povo acreditar que pagar tributos para eles é algo bom, porque eles vão fazer justiça social. E transferir desses recursos, quem vai viajar de avião é cleptocrata, que o povo só vai pagar. Sim. Só vai pagar. E sempre, a cleptocracia, ela é sempre ilegal, ela é sempre legal. Eu vi que no livro, né, o senhor comenta sobre. Então, nós temos a cleptocracia, ela pode ser legal, ou seja, conforme a lei, Sim. ou ilegal, contrária à lei. É uma bobeira o cleptocrata fazer as coisas ilegalmente, porque é ele que faz a norma. Então pode ser sempre legal. Se ele faz a norma, o que vai se fazer ilegalmente? Mas tem algumas coisas que a sociedade ainda não aceita moralmente. E o exemplo que eu dou é, quando houve os processos da Lava Jato, se descobriu que os cleptocratas do Brasil viviam com parte do dinheiro pago em salários legais, conforme a lei, mas as despesas com campanha, eles supriam com corrupção, dinheiro público subtraído. E aí, quando esses líderes partidários foram presos, eles, em suas defesas, falavam: não era dinheiro para eu curtir, fazer festa, não era dinheiro para campanha eleitoral. E aí, para sanar esse problema, foi feita a lei do fundão eleitoral, que pega dinheiro do contribuinte, vai para o TSE e o TSE transfere para os líderes partidários, exatamente igual o antes, e os líderes partidários transferem para as pessoas. E aí, a quantidade de recursos é muito próxima. O dinheiro que era corrompido e o dinheiro que do fundão eleitoral é um montante próximo. Tava em 6 bi, né? Agora É não sei exorbitante. se aumentou esse valor, 6 E aí? bilhões de reais. Sim. E aí, com o fundão eleitoral,
o dinheiro para a campanha, que era ilegal, legalizou, mas é tudo a mesma coisa. Quem o povo estava pagando antes, está pagando agora, só que antes era contrário à lei e depois não é mais contrário à lei, é favorável à lei. E quando eles fizeram isso, tem também que haver um processo de convencimento da população que é moralmente aceitável pegar dinheiro público num país que não tem saneamento básico e transferir para políticos. E aí houve toda uma equipe dos cleptocratas que nos meios de comunicação defendendo para a população que em grande medida já aceita a existência desses recursos transferidos. Na verdade, muitos são ignorantes, não sabem, Sim. né? Porque eu lembrei, o senhor estava falando, eu lembrei de uma lição da Margaret Thatcher que fala que não existe o dinheiro público, só o dinheiro do pagador de imposto. Então, a pessoa que é manipulada, que é levada a acreditar que está sendo beneficiada, o dinheiro tem que sair de alguém. O Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza são as pessoas. E o Estado administra muito mal as riquezas que são geradas pelas pessoas. Sim. O Marco citou aí a primeira-ministra, né, Isso, britânica da década de 80, né? Margaret Thatcher. década de 80. Professor, a gente pode ver lá que o senhor fala muito sobre as ideologias, né? O senhor fala sobre absolutismo, fala sobre fascismo, nazismo, socialismo e social-democracia. O que todas elas têm em comum quando elas se falam do controle do indivíduo? A história da humanidade, desde o surgimento das primeiras cleptocracias, há 5, 6 mil anos atrás, é estabelecer quanto da vida dos indivíduos são de propriedade do indivíduo, quanto da vida dos indivíduos é de propriedade da cleptocracia. Eu coloco a minha primeira análise no absolutismo, porque o absolutismo ele meio que é uma ideologia geral para as primeiras monarquias. E quando surgem os primeiros estados, a propriedade sobre a vida de todos os indivíduos era da cleptocracia. Os indivíduos não tinham praticamente nenhum poder sobre a própria vida. E ele era convencido de que ele deveria dar tributos e a vida e o trabalho para os cleptocratas. Ao longo de milhares de anos, né, centenas, milhares de anos, surge o que eu posso dizer que é dimensões do direito de propriedade. Todo mundo acha que propriedade é ser propriedade de coisas. Mas a primeira dimensão do direito de propriedade é ser proprietário de si mesmo. Ou seja, quando eu adquiro a propriedade de mim. E quando eu analiso essa autopropriedade, eu conto a história do Luiz Gama, que era um menino negro, filho de mãe negra e pai branco. E o pai dele, quando ele ainda era criança, apostou ele numa mesa de jogo e perdeu. E entregou ele como escravo. Então ele perdeu a propriedade sobre ele. E aí ele foi parar num estudante de direito do Largo São Francisco e aprendeu a ler sozinho. Num esforço imenso, aprendeu a ler sozinho. Aí na hora que ele leu o Código Criminal do Império, estava lá que era crime reduzir alguém livre ao estado de escravidão. Ou seja, ele era livre e foi reduzido ao estado de escravidão. E aí era ilegal contra o Código Criminal do Império a prisão dele, a escravidão dele. Aí ele entra com procedimentos, consegue a sua libertação, e aí ele tenta estudar direito no Largo de São Francisco, mas há uma movimentação de estudantes no sentido de que não deveria ter um negro estudando ali com eles. Ele não consegue se formar, mas passa a trabalhar como rábula. Rábula é o advogado que não tem diploma ou não passou na ordem. Ele começa a trabalhar como rábula e ele vê que há um tratado entre o Brasil e a Inglaterra que diz que todos aqueles que vieram depois do tratado escravizados da África deveriam ser libertados. E a maioria dos escravos era vinda da África porque era muito caro produzir escravo. Pegar uma criança e alimentar ela até a idade de trabalhar era caríssimo. Eu tô com uma filha lá,
Tudo que come. E aí ele entrou com ações para libertação e conseguiu libertar mais de 500 pessoas. Então, nesse debate da humanidade, o pêndulo às vezes dá muito poder para a cleptocracia sobre a vida das pessoas e às vezes o pêndulo dá mais poder às pessoas sobre as suas vidas. Por exemplo, nos primeiros estados em que havia muita escravidão, o pêndulo do poder estava virado para o lado da cleptocracia. Com o surgimento do liberalismo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, o pêndulo do poder saiu do absolutismo e foi para as pessoas. O que prega o liberalismo? Que o controle da minha vida é feito por mim. Entretanto, surge Karl Marx e as doutrinas socialistas movem novamente o pêndulo do poder para a cleptocracia. No internacional socialismo, no nacional socialismo, quem controla a vida de todas as pessoas é o partido político no poder. Então, é o poder dos cleptocratas. Então, no livro eu faço uma distinção não entre esquerda e direita, não entre funções de divisão das pessoas. Eu divido as teorias entre as ideologias, entre as que movem o pêndulo do poder para a cleptocracia mandar nos indivíduos e as que movem nos indivíduos para eles mandarem neles próprios. E qual que se aproxima mais dessa última? Aí, colocando assim, a que coloca o maior poder sobre a vida do indivíduo nos cleptocratas é o internacional socialismo. Um exemplo atual é a Coreia do Norte. O controle sobre a vida dos indivíduos é Extremo. brutal. Uhum. É brutal. Eles têm lá uma política que chama Songbun. E o que essa política faz? Ela divide as pessoas entre favoráveis, aquelas que lutaram a favor do regime na Guerra da Coreia, as hostis que lutaram contra e as que não mudam nada. Tudo é dado para a classe superior. O líder supremo. Tudo, nada é permitido para as classes inferiores. Ou seja, você não pode lutar pelo seu futuro. Por exemplo, se vamos colocar um Steve Jobs, que o pai dele abandona ele, a mãe dele dá ele para adoção, ele nasce numa família pobre e ele vira e fala, vou montar a Apple na minha garagem, na garagem do meu pai. Então, um menino pobre nos Estados Unidos tem a liberdade de lutar pelo seu destino fundando a Apple na garagem. Se ele nasce na Coreia do Norte e ele é de uma classe de hostil, ele não vai ter direito a nada. Nada. Então, Nem sobre a vida ele tem, né? Não, sobre nada. Nem sobre Nem sobre nada. E como é proibido sair do território, eles não podem nem sair da cidade que eles moram. Isso vai se perpetuar. Vai se perpetuar. Então, o internacional socialismo é o que mais move para o poder para os cleptocratas. Depois, nós temos outras teorias, como o fascismo e o nacionalsocialismo do nazista, que movem também muito para o lado do poder dos cleptocratas. Mussolini e o Hitler mandavam muito na vida das pessoas. Depois nós temos Socialismo? a social-ditadura, que foi o que ocorreu no Brasil no golpe de 1930 até 34 e depois de 37 até 45, 46. E que retornou ao poder em 1964 e ficou até a redemocratização. Que é um controle também, o Getúlio tinha um controle muito grande sobre a vida das pessoas. O que chegava ao Alfenas vinha para o cinema, era a notícia que ele passava, eles davam prêmio se colocasse a praça, o nome dele, Getúlio Vargas, a gente colocou aqui. Temos um Sistemamente. em várias cidades. A rádio tinha o controle de todas as informações, então ele tinha um controle muito grande sobre a vida das pessoas. E o Brasil, a partir de 46, se torna uma social-democracia, que aí já é muito próximo, mas já mas é democrático, tem liberdade de expressão, eleições e tudo mais. E que
Também, mas é um controle muito grande do governante sobre a vida das pessoas. É um controle muito grande. Um exemplo que eu dou do nível de controle do governo sobre os brasileiros é as fábricas de motos no Brasil ficarem na Zona Franca de Manaus. E aí as peças são fabricadas em São Paulo. E aí pega as peças, desce a Serra do Mar, coloca num navio marítimo, vai até Manaus, Belém. Belém troca de navio, que navio para águas doces né? é diferente. Aí troca de navio, leva até Manaus, aí pega um caminhão, leva até a fábrica. Aí faz a fábrica, só que quem vai comprar a moto é o motoboy de São Paulo. Aí a moto desce o mesmo caminho, sobe a Serra do Mar e é vendida. E por que tem isso? Porque o governo controla a produção. E se o fabricante não fizer isso, ele não consegue fabricar no Brasil. E isso é um controle imenso, mesmo numa social-democracia. Mesmo numa social-democracia, é um controle imenso sobre a vida dos brasileiros. As ideologias que movem o poder para o lado do indivíduo, no qual o indivíduo ele é responsável por si, são o que se chama de duas ideologias. É o liberalismo, que é o liberalismo da Constituição de 1787, da Constituição Brasileira de 1891, que é um liberalismo que você é livre, mas o teu sustento e o cuidado com a sua vida é seu. Você é livre para prosperar e para cair. E para cair. E para cair. Só que, ao longo dos séculos, surge um novo liberalismo, que é aquele liberalismo no qual os empreendedores têm liberdade para empreender sem ter que construir a fábrica lá em Manaus. Eles são livres para desenvolver, as pessoas são livres, têm liberdade de expressão, as pessoas têm todas as liberdades. Mas esse liberalismo, ele garante direitos sociais, que é o que, em grande medida, ocorre nos países nórdicos. Eles têm ampla liberdade, mas os direitos sociais são garantidos para quem deles necessitar. Quando a gente fala hoje, a rede social ela veio para difundir a sociedade, conhecimento, e as pessoas podem sair pesquisando o que quiserem, até certo ponto são livres, mas foi uma maneira de abrir mente ou de aprisionar ainda mais as pessoas. Que tem uma cleptocracia que sempre vai dominar. Sim. Eu acredito que as redes sociais dão mais autonomia para que o indivíduo seja capaz de buscar a verdade dele. Colocando de outra forma, mais de 1000 anos antes do Cristóvão Colombo fazer a viagem de circunnavegação, o Eratóstenes, em Siene, no Egito, calculou com precisão a esfera, a circunferência da Terra. Há várias invasões, o texto dele foi para a Biblioteca de Alexandria e sucessivas invasões destroem a biblioteca. Só foi ser redescoberto a circunferência da Terra 1000 anos depois, porque as pessoas não tinham uma rede social, uma internet para acessar o conhecimento. Então, nesse sentido, o poder do cleptocrata sem internet é muito maior do que com as redes sociais e a internet, porque cada indivíduo tem direito à propriedade da busca pela sua verdade. Então, eu posso buscar a minha verdade e nada vai me impedir de ter acesso a ler aquilo. A mesma coisa eu falo do julgamento do Galileu Galilei. Ele prova que a Terra fazia um movimento heliocêntrico em volta do Sol. E provado, foi impedido que as pessoas tivessem acesso aos estudos dele,
porque não tinham, tipo, ele não podia divulgar no Instagram a teoria dele. No Tudo. Telegram. Então, eu acredito que o acesso à rede social, ele permite você busque a sua verdade. O que muita gente está fazendo é se enganando com as coisas que tem na internet. Mas todos têm direito a buscar a sua verdade nas redes sociais e na Colocar a sua internet. verdade também. Colocar a sua verdade, Isso. discutir ela, Discutir ela, né? discutir, debater e tudo. Eu Ou acho seja, uma área de maior liberdade. Sim. Que por isso os cleptocratas querem, de todas as formas, controlar. sim, o cleptocrata, Informação é poder. sim, o Ele- cleptocrata, ele precisa criar uma narrativa para que as pessoas aceitem o domínio dele e continuem suprindo ele de tributos. Então, ele precisa controlar o que é feito. Então, quando se discute questão de supersalários, se discute porque tem informação. Porque podendo, o cleptocrata domina e não permite que ninguém tenha acesso às informações que é bom que todos tenham. Sim, sim. Um exemplo até muito claro disso, porque lá na rádio, a gente faz a divulgação da Voz do Brasil. Sim. Sabe? Não, até adoro. Mas foi um programa feito na época do Getúlio Vargas, né? Salvo Isso, engano. é isso. E tá até hoje aí. A Voz do Brasil e todo mundo veicula. E é uma espécie também, né? Só que hoje é muito mais usado como informação, né? Mas na época, acredito Na que não verdade, fez sentido, né? é usado até hoje como É, propaganda como política. propaganda. Isso. E para você que está nos acompanhando, Eu gosto muito de ouvir. Também. São poucos, eu acho, que gostam de ouvir. Sim. Mas é propaganda política que lá, isso de qualquer candidato que Isso, passa, de porque qualquer até- pessoa que está no poder, né? e- Professor, a gente tem uma máxima que eles falam que é de um pensamento ocidental, que fala que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas frágeis. E pessoas frágeis criam tempos difíceis. Aonde se encaixa isso dentro da cleptocracia? A partir do momento que a gente entrega a nossa liberdade ao Estado ou aquelas pessoas que querem governar e acabam nos manipulando. No Cleptocracia, ao falar sobre o absolutismo, eu começo a história do Império do Brasil em 732, na Batalha de Covadonga, que era onde que eu acho que devia começar a história do Brasil, mas que não existe nos livros brasileiros a Batalha de Covadonga. E por que que eu começo nessa batalha? Porque, para explicar o surgimento do Brasil como nação, é preciso entender que nós nascemos de um conflito religioso. Havia o Império Romano, que ia da Inglaterra até o Egito, e nesse império, por volta do ano zero, tem ali o nascimento de Cristo. No século IV, já com Constantino Cloro, o império todo se torna cristão. Todo se torna cristão. Ali, no século VII, nasce Maomé. E Maomé, depois que ele morre, os califas muçulmanos invadem grande parte do mundo cristão. Esses califas invadem onde é hoje Israel, Síria, Iraque, o Irã, Egito, todo o norte da África, e sobem invadindo onde é hoje Portugal e Espanha. E matam toda a elite cristã. Simplesmente a elite cristã morreu. A derrota, os cristãos nunca venciam os muçulmanos, e aí um nobre chamado Dom Pelágio reúne por volta de 300 homens e vai para o alto das montanhas e declara: aqui os cristãos mandam. O califa então manda milhares de homens perseguir eles nas montanhas,
mas nas montanhas eles fizeram emboscadas, eles levaram ele para um lugar e jogaram Foi pedra. afunilando, foi Foi afunilando. e vencem a batalha. Ou seja, a primeira vez que os cristãos venceram os muçulmanos. E uma diferença de 300 contra vários milhares. E aí o califa manda de novo, ele vai de novo para ele estava preparados para eles nas montanhas, vencem novamente, e aí o califa não manda mais ninguém, reconhecendo a soberania que seria do reino das Astúrias. Desse reino das Astúrias surge Portugal e Espanha. Ou seja, Portugal e Espanha eram os campeões da cristandade, porque os outros cristãos perderam. O que acontece quando Portugal e Espanha conquistam ali a Península Ibérica? Vem o Papa Alexandre VI e fala: vocês são os campeões da cristandade, eu vou dividir o mundo no meio e vocês vão levar a filosofia, a cultura greco-romana, o direito romano, o cristianismo para o mundo. E é com esse espírito que pessoas que viveram tempos difíceis, 300 na montanha, que chegaram, vieram para o Brasil e construíram um dos maiores impérios do mundo. Construíram um dos maiores impérios do mundo. Durante a União Ibérica, quando Portugal e Espanha estavam juntos, esse império era gigantesco. Até a Califórnia era desse império, tinha partes da Itália, tinha partes dos O Países novo Baixos. mundo, né? Assim. E então, esse império que surgiu de um movimento muito difícil, que da dizimação que foi quase total, chega e constrói um país como o Brasil sem a necessidade de tantas dificuldades como houve no início. E nesse sentido eu acredito que essa parte do livro trata muito bem disso. Os tempos difíceis, a invasão muçulmana levou aos nossos antecessores a uma situação de ter que lutar do alto de montanha para não ser dizimado. E depois isso levou a tempos fáceis. E essa mentalidade guerreira dos primeiros portugueses, eu não sei se tem ainda no Exército Brasileiro. Essa mentalidade guerreira, sabe? Sim. De dar a vida, de se for preciso, né, de enfrentar, teoria, de sim. ser... Na teoria, sim. Professor, uma coisa que nos chama a atenção, né? Quando o senhor coloca o título do seu livro, Cleptocracia, e complementa tudo o que você precisa saber para não ser um alienado. E o que é esse tudo que nós precisamos saber? A primeira questão é que a cleptocracia precisa criar uma narrativa que faça você obedecê-la, que faça você pagar tributos para ela. E as primeiras cleptocracias, elas tinham um mito de criação que o governante era um deus, e sendo Deus, ele precisa do seu trabalho, você tem que dar a vida por Deus. Até hoje, dou a vida por Deus, pago o tributo para Deus, isso é um entendimento do humano até hoje. Só que hoje não dá mais para falar que os nossos cleptocratas são Deus, os santos. Mas para muitos eleitores, sim. Ainda tem alguns que tentam. Para muitos eleitores, sim. São os alienados. E aí, como é necessário para a própria existência da cleptocracia a criação de narrativas que te façam obedecer, as cleptocracias criam histórias, narrativas, difundem filosofias e ideologias que fazem o indivíduo parar de ser dono do próprio cérebro e transferir ao cleptocrata o poder sobre o cérebro do indivíduo. E quando o processo de alienação está completo, se você ataca o Deus do alienado, o alienado pode voltar com você até com violência. Ele tem vários relatos, mas ao longo da história, de extrema violência quando você contesta uma pessoa que está alienada, que teve a sua mente alienada pela cleptocracia, respostas violentas. E para a pessoa não ser um alienado, primeiro ele tem que saber que existe a cleptocracia. Segundo, saber que a cleptocracia
quer dominar a mente dele, provavelmente já dominou, e que essa alienação faz a pessoa achar o cleptocrata alguém que está lutando pelo bem e que vai protegê-lo e que vai convencer a pessoa a passar tributos para o cleptocrata. Um exemplo de alienado que eu dou no livro era no Império Otomano. No Império Otomano, as partes do Império que eram cristãs tinham que pagar um tributo chamado desvirne, que era um tributo com criança. Você entregava a criança para o sultão. Depois que essa criança era entregue, ela era levada por um quartel, onde ensinava-se a ela a religião muçulmana, a defender o líder político com a própria vida e a lutar e ser integralmente obediente. Quando essa criança que nasceu cristã chegava à idade adulta, ela era uma máquina de guerra do sultão, que poderia ser colocada para matar os próprios pais, matar o próprio povo, matar muçulmanos, matar cristãos, e fazia isso porque era alienadamente dele. Esse guerreiro, ele não era dono do próprio cérebro. O cérebro dele era do sultão. Ele era uma marionete nas mãos do sultão, que fazia com ele o que quisesse. Olha só. Interessante que tem só trazendo um adendo aqui, uma curiosidade, tem um filme, eu gosto muito de filme de vampiro, Drácula, a história nunca contada, é mais ou menos essa história. Ele não quer mandar o filho e tudo mais, e ele se torna o Drácula justamente para defender o seu povo do sultão lá. Sim. Ele queria vir levar toda a riqueza, levava os filhos também. Ele era a região dos Balcãs, ali era os reinos cristãos que acabaram de ser conquistados, e aí os janízaros, que era quando crescia essa criança que tinha sido raptada, ele virava um janízaro. O janízaro era louco, chegava, matava e não dava nem... Por que ele quis virar o Drácula? Porque o muçulmano era muito maior do que o pequeno reino dele, né? Sim. Só que ele sozinho, como ele tinha o poder de 1000 homens, né? Como o Drácula, aí ele consegue vencer. Assim, né? O filme é muito interessante, porque é só É uma ficção que dá para fazer uma mas associação. é muito interessante que esse professor falou. Ele tava falando que eu tava recordando. Professor, lógico que esse livro surgiu de uma provocação da sua filha. Mas como professor do curso de Direito da Unifenas, isso também, de alguma forma, é trabalhado com os alunos? O Cleptocracia está trabalhado nas nossas aulas, por exemplo, de ciência política. Na hora que a gente vai estudar as revoluções comunistas, está lá a história das revoluções comunistas. As ideologias, na hora que nós vamos estudar, também está lá o Cleptocracia. Temos também ali, na aula de Direitos Humanos, tem o capítulo As Dimensões dos Direitos, que também é utilizado. Então, o livro Cleptocracia, em grande medida, é fruto de já quase 20 anos como professor na Unifenas, e eu transpus uma parcela das minhas aulas para o livro. Não é só as aulas, mas em grande medida também as aulas. Sim, inclusive, né, tem uma tese, a tese de doutorado do senhor, né, o senhor expôs aqui, né, Sim. sobre as dimensões do direito, Sim, né, sim. com relação à cleptocracia, né. Sim. É que o porquê que é na tese e por que ela está no livro. Quando surge a cleptocracia surge com poder ilimitado do governante. Ou seja, se você pegar os primeiros reis, os primeiros faraós, não havia nenhuma norma escrita limitando o poder dele. E é absolutamente terrível viver num país onde os cleptocratas não têm normas que limitam o poder deles. Sim. E aí, alguns primeiros reis passaram a escrever uma norma, só que essa norma era decreto, que era o rei que impunha essa norma. Então surge aí a segunda dimensão do direito, que é o direito feito pelo rei, pelo chefe do Estado. Essa norma tem como exemplo, por exemplo, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele é feito pelo rei Hammurabi, segundo ele, Deus mandou para ele. E aí ele fez a norma.
Durante milênios, séculos, só se tinha o decreto como norma escrita. Até que, em algumas cleptocracias, surge que poderiam se chamar um parlamento, que era um conselho que aprovava leis. Esses parlamentos teve o Senado Romano, teve a Eclésia na Grécia. Então surge a segunda dimensão do direito, que são os direitos legais, os direitos previstos em lei. Legal. A terceira dimensão do direito é quando surge o constitucionalismo, e o constitucionalismo ele cria as constituições que o próprio parlamento tinha que obedecer. Uhum. A outra dimensão do direito que surge é que quando surgem os direitos humanos que passam a estar internacionalmente acima das próprias constituições e dão mais uma proteção àqueles que são governados pelas cleptocracias. É legal, muito bom. Professor, e esse seu livro é uma obra voltada para universitários, para juristas? É uma obra voltada para todos. Todas as pessoas Que fazem parte do Estado, da que sociedade. que estão aí sob o governo de cleptocracias precisam entender a cleptocracia, estudar a cleptocracia, e o livro ele está aberto para todos. Para quem é profissional do direito, para quem não é, para adolescente, adulto. É uma linguagem acessível. É uma linguagem acessível. O objetivo foi uma linguagem acessível a todos. E aqui no capítulo 5, a gente observa aqui, né? Qual cleptocracia produz maior desenvolvimento humano? Olha, É uma interessante. pergunta. Sim. E qual é a resposta? É interessante. Primeiro eu vou explicar a metodologia. Primeiro eu vou explicar a Sim. metodologia. Comparar desenvolvimentos humanos por povos distintos não dá. Porque há povos em determinados níveis e determinadas culturas, e há povos em determinados níveis e da própria cultura. Uhum. Então, a metodologia para saber qual a cleptocracia que produz maior desenvolvimento humano foi pegar o mesmo povo no mesmo local e que é dividido entre duas cleptocracias. Legal. Porque aí fica mais fiel, né? Duas cleptocracias, por quê? Uhum. Porque é o mesmo povo no mesmo Isso, lugar, com as mesmas matérias-primas disponíveis. níveis, só que com cleptocracias distintas. Uhum. E aí eu coloco o exemplo da cidade de Nogales. A cidade de Nogales fica na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos invadiu metade dela. Legal, interessante. Então é o mesmo povo, todo mundo tem o DNA mexicano, Uhum. dos antigos índios mexicas. Todo mundo, eles são muito próximos uns dos outros, mas tem um muro no meio. No sul, Nogales, Sonora, no México. No norte, Nogales, Arizona, Estados Unidos. Os do sul vivem com base na Constituição mexicana de 1917, que é muito elogiada no Brasil e que inspirou um pouco o direito brasileiro. E os do norte vivem com base na Constituição norte-americana de 1787. Os do norte, o pêndulo do poder está mais para o lado dos indivíduos. Os do sul, o pêndulo do poder está mais do lado da cleptocracia. O norte tem menos criminalidade, as pessoas estudam mais, o salário é muito maior, a expectativa de vida é maior, mortalidade infantil é maior. No sul, o contrário. Uhum. Aí eu saí procurando, falando, vou ver outros lugares que aconteceu isso e vou procurar um lugar onde... Interessante. Outros lugares. Aí fui Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, o pêndulo do poder está mais voltado para o indivíduo. Coreia do Norte, o pêndulo do poder está batendo Já até quebrou. para o lado dos cleptocratas.
A Coreia do Sul tem um desenvolvimento humano muito maior do que a Coreia do Norte. Vamos pegar os povos germânicos. Os germânicos foram divididos entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Berlim Ocidental produziu, onde o pêndulo do poder está mais voltado para os indivíduos, e Berlim Oriental, o pêndulo do poder está mais voltado para os cleptocratas. O desenvolvimento humano de Berlim Oriental foi muito maior. Aí peguei chineses no continente, que era absolutamente comunista até a política de abertura, e comparei o chinês do continente com o chinês de Hong Kong, que era uma possessão britânica, que dava mais, o pêndulo estava mais para os indivíduos. O chinês de Hong Kong tinha um desenvolvimento humano extremamente superior ao chinês do continente. O chinês de Taiwan, onde os liderados pelo Chiang Kai-shek foram no final da guerra na China, e o chinês do continente, o pêndulo do poder estava maior para os indivíduos em Taiwan e menos para os cleptocratas. Os taiwaneses têm um desenvolvimento, sendo que é o mesmo povo. Eles fugiram do continente e foram para lá, não é um povo diferente. Aí eu falei, e o brasileiro? Aí a gente não tem... Ainda não dividiu. Não dividiu, mas aí eu fui e peguei o brasileiro no Brasil, em que o pêndulo do poder no Brasil está muito voltado para a cleptocracia. O governo tem um poder muito grande sobre o povo brasileiro. E nos lugares que o pêndulo do poder está mais voltado para o indivíduo, como nos Estados Unidos. O brasileiro, eu fui nos dados da imigração dos Estados Unidos, o brasileiro no Brasil, ele ganha muito pouco. Nos Estados Unidos, ele ganha diversas vezes mais. Ou seja, o próprio brasileiro, quando sai do Brasil e vai para lugares mais livres, ele prospera, ele desenvolve, ele alcança maior desenvolvimento humano. E então, o que eu posso dizer? Quais são as cleptocracias com base nessa metodologia que proporcionam a possibilidade de maior desenvolvimento humano? As cleptocracias que dão mais poder ao indivíduo, para que o indivíduo possa lutar pela sua própria felicidade, possa buscar a sua verdade. E eu procurei um exemplo que mostrasse o contrário, tipo assim, dar poder aos cleptocratas é melhor. Eu não encontrei. Então, continuo buscando. Sim. Pode se prender. Assim. Continuo buscando. Mas eu não quis mexer com povos diferentes, porque povos diferentes são povos diferentes. O mesmo povo em poder mais para o indivíduo, há maior desenvolvimento. O mesmo povo, poder mais para o cleptocrata, menos desenvolvimento. Legal, interessante demais. Bem, mas a gente muito tem uma flexão interna, uma reflexão absurda, né? Sim. Será que a gente vive isso? Isso que eu tenho Será que certeza. a gente vive isso? Né? E aí as paixões políticas, né? Isso no mundo todo também às vezes pode agravar e atenuar, né? Essas situações aí. Esse livro veio na hora certa. Isso que tudo que a gente está vivendo. Sim. 2026, um ano de eleições, né, professor? Um ano de polaridade. E aí onde as pessoas fazem essa opção. Por qual tipo de cleptocrata elas preferem? Isso, podemos dizer isso? Mas é que os nossos cleptocratas são bem parecidos, né? Tipo, os cleptocratas brasileiros, a grande maioria defende as mesmas coisas. Historicamente, né? Desde 1930. Essa defesa do que está no poder hoje começa com o golpe de 1930. E vem aí 95, 96 anos. Olha só. O que muda são só os personagens, o enredo é sempre o mesmo, né? Sim. E existe alguma cleptocracia que já chegou a ser derrubada já por alguma rebelião, por alguma revolta Várias. interna? Então, a história... Isso de diversas. Liberté, égalité, fraternité foi uma dessas, A né? da França. Da França. Não, mas, por exemplo,
Completo. tinha a cleptocracia imperial. Uhum. Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889, dá um golpe. Isso. E Não, estabelece uma ditadura dele e do Floriano. sim. Aí, eu falo também disso no livro. O Getúlio Vargas perde a eleição. Aí ele sai numa marcha do Rio Grande do Sul, chega no Rio de Janeiro, de 3 de novembro. Os militares se recusam a lutar contra ele, lhe dão poder a ele. E a primeira coisa que ele faz, cria o Ministério da Educação para educar o povo brasileiro e estabelece uma ditadura que vai de 30 a 34. É o Estado Novo? Não, né? Os livros do Brasil chamam de governo provisório. Governo Mas provisório. é porque ele criou o Durou Ministério da 15 Educação anos. que colocou nos livros. Isso. Mas é uma ditadura de 30 a 1974. É tipo, E juram que não é, né? era Juram uma que ditadura, não é, ele né? não foi eleito. Ele perdeu a eleição. Ele Não perdeu voto a eleição. popular, não teve participação. Foi militarmente para a capital e o exército, ao invés de lutar contra ele e garantir o Estado de Direito, tremeu, entregou o poder para ele. Essa história Sim. parece que não é tão antiga E do assim. povo derrubando já não é tão comum assim, né? Por conta da alienação, No Brasil, o povo meio No que assistiu tudo. É. Porque vamos colocar, aí 34 ele faz o parlamento o parlamento foi eleito, reeleger ele. Uhum. Aí 37 ele inventa um plano que chama Plano Cohen É, e diz que os comunistas queriam tomar o poder. Aí ele dá o golpe em 37. doidou, é. Aí o Brasil luta do lado das democracias. Aí e ele tinha que sair, para o Brasil tinha que deixar de ser uma ditadura. Ele não aceita, o exército tem que cercar o Palácio Presidencial. Palácio do Catete. E aí destituem ele. Aí como volta a democracia com a Constituição de 46, vai até 64, quando o Olímpio Mourão Filho sai de Juiz de Fora, vai para o Rio de Janeiro. Uhum. Outro golpe, e a gente fica até a redemocratização, e aí se redemocratiza, faz a Constituição de 88, ou seja, há várias quedas, Uhum. mas, em regra, no Brasil, o povo Só assistiu. Sempre tá em berço esplêndido, né? Infelizmente. A Constituição de 88 teve ali manifestações populares e tudo. Não, mas tudo mais. nada. Mas não foi o povo que tomou Isso, o poder. povo, não. Na verdade, a gente, não politizando, mas o que a gente vê, né? As grandes manifestações, que se a gente for ver, nada valeram, né? As pessoas estavam manifestando. Você imagina, você juntou milhões de pessoas nas ruas, é uma parte expressiva do eleitorado, e nada aconteceu. Então a gente vê que, infelizmente, sempre o brasileiro é um povo mais passivo, né? 10 anos de estudo para se chegar a essa obra. Sim. 10 anos. Hoje, após ela estar concluída pela editora Cria Editora. Sim. Hoje, o senhor se diz mais otimista em relação à democracia no Brasil? O livro, ele trata mais da cleptocracia do que da democracia. Eu acredito que no Brasil nós temos que ter uma opinião muito austera quanto ao futuro, não esperando que o futuro seja um futuro extremamente promissor. Devemos esperar que o Brasil, ao longo dos séculos, tenha uma história e que o mais provável é que essa história vá se repetindo e que nós temos que ter conhecimento, lendo livros como A Cleptocracia, para saber enfrentar a nossa cleptocracia. E saber que a nossa cleptocracia ela tem as suas peculiaridades e que todos devem ter conhecimento para saber viver sob o nosso governo. Quando eu falei de democracia, e eu me trouxe até um questionamento, o quanto a gente às vezes é leigo em relação a esses temas, não existe então um regime que não tenha cleptocratas? O que tem um tópico do livro que eu pergunto, a cleptocracia é parasitária? No que sentido? A cleptocracia precisa se nutrir dos tributos
das pessoas. E em todas as cleptocracias há essa nutrição. Então, a cleptocracia é parasitária? É. Assim, num linguajar mais simbólico. Só que mesmo nas relações entre parasitado e hospedeiro, tem vários tipos de... Tem o parasitismo simples, que só um se beneficia, mas tem a relação, por exemplo, nossa com as bactérias do nosso intestino, que elas se beneficiam da nossa proteção e nós também. Nesse sentido, eu vejo que no mundo todos os países são cleptocracias, porque se nutrem de tributos tirados de todos. Só que há cleptocracias em que essa relação é mais benéfica para os indivíduos e para o povo, e há cleptocracias que essa relação é mais benéfica para os cleptocratas. E os indivíduos e os cleptocratas estão sempre disputando quanto dos recursos vão para a cleptocracia e quanto vão para os indivíduos, quanto ficam com os indivíduos. E então, nesse sentido, há cleptocracias em que a relação é benéfica para ambos. Você pegar um Estado suíço, é bom para o cleptocrata suíço, o suíço, e é bom para os suíços ter um Estado como o Estado suíço. Você pega uma Noruega, é bom para o norueguês ter o Estado norueguês, e é bom para a cleptocracia ter o norueguês. Então é uma coisa benéfica. Agora você vai para uma Venezuela, que é um parasitismo puro e simples. Povo na fome, bem magro, igual no livro. Isso aqui tem até uma foto. Tem os generais da Venezuela, estão tudo gordinhos, você viu isso? E aí tem a cleptocracia gorda. Sugando um povo que está passando fome. Já é um parasitismo que não é benéfico para o povo. Então, tem esses dois lados. O que eu proponho é que nós caminhamos na negociação sobre direitos com a nossa cleptocracia conforme os países em que a relação é benéfica para os dois lados. Perfeito. Como se tornar um cleptocrata? Isso aqui é isso? Por exemplo, Atahualpa, você convence o teu povo que você é o filho do Deus Sol. Tarefa simples. Hoje com a câmera, o celular, às vezes. Você chega assim, ó, sou filho do Deus Sol. Todo mundo, oh, que bom, toma ouro, toma boa coisa. Encher tua casa aqui. É isso aí, né, Marco Antônio? É isso aí, professor. Muito obrigado por ter vindo participar conosco do podcast e falar um pouquinho do seu livro, compartilhar essa obra conosco. Mais uma vez aqui, Tato, fecha no professor Pablo. Isso aqui, ó. Aonde vai estar disponível para as pessoas que quiserem adquirir o seu livro, professor? Nas suas redes sociais? Nas minhas redes sociais vai estar disponível também na loja online da Cria Editora. É só entrar na minha rede social, tem o link para a compra do livro. Ou da Sua rede social qual é? Pablo.Viana. Pablo.Viana. Está no Facebook e no Instagram. Pablo.Viana, é isso aí. Muito obrigado, Léo. Muito bom. Obrigado, viu, Marco? Obrigado, Everton. Obrigado também, professor. Agradeço mais uma vez o convite. O papo muito interessante hoje. Rendeu, acredito que foi um dos que mais renderam bem aqui para nós. Conhecimento também. Parabenizar o professor pela publicação do livro. O livro, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Hoje a gente precisa de conteúdos assim, então parabenizar mesmo pela coragem também de dispor suas ideias, de ter um tempo, né, de separar o seu tempo para poder dar para a sociedade um conhecimento como esse. E agradecer a Helena, né? Que provocou isso no pai dela. Também, valeu. Né? Onde ele proporcionou isso a nós aí. Porque às vezes se não fosse a Helena, não teria feito nada. Exatamente aí, ó. Por isso que o livro é dedicado a ela. É isso aí. Legal, legal. De todas as perguntas feitas aqui hoje nesse bate-papo, qual pergunta não foi feita que gostaria que fosse feita? A pergunta que não foi feita, que gostaria que fosse feita.
Nossa. Decaraceiro, qual é uma mensagem para aquele nosso telespectador e ouvinte? A mensagem que eu posso dizer é que todos nós vivemos, toda a humanidade vive há 5, 6 mil anos sob controle de cleptocracias e de cleptocratas. E esses cleptocratas pegam parte do fruto do trabalho de todos. Esses cleptocratas dominam a vida de todos. Esses cleptocratas definem se o teu filho fica contigo ou com outra pessoa. Esses cleptocratas definem se a tua casa é sua ou de outra pessoa. Ou seja, os cleptocratas e as cleptocracias mandam na vida de todos. Se tem alguém com tamanho poder sobre você, você tem que conhecê-lo. Por isso eu indico a todos a leitura do livro Cleptocracia. Professor Excelente. Pablo, parabéns pela obra. E o microfone está aberto para a sua despedida. Primeiro, obrigado pelo convite. Você foi no pré-lançamento e lá falou, eu fiquei felicíssimo de poder vir para o podcast, porque passei aí 10 anos escrevendo uma obra e agora quero levar essa mensagem e os conteúdos que eles estão para o maior número de pessoas e poder conversar sobre essa obra com pessoas tão inteligentes como vocês me auxilia muito nessa missão. Muito obrigado a todos vocês. Então é isso, pessoal. Aí para vocês já foi dado as redes sociais do professor e da editora Cria, para aqueles que desejam então adquirir o Cleptocracia, tudo o que você precisa saber para não ser um alienado. Até um próximo episódio.